Olá a todos, meu nome é Diogo e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos tratar de um assunto que está se tornando polêmico entre as pessoas. O retorno das famigeradas listas negras de empregadas obtidas na internet e que, segundo denúncias, estão supostamente sendo usadas pelas empresas para negar emprego a candidatos. O assunto em si não é novo e tem por ponto de partida os anos 2000, ou seja, 24 anos atrás, quando a Justiça Trabalhista começou a receber denúncias da existência de supostas listas negras elaboradas por empresas para não darem emprego a quem tinha ações trabalhistas. Na época, esses dados eram obtidos pelas empresas diretamente nos sites dos tribunais trabalhistas, já que lá tinha a possibilidade de consulta por nome da pessoa. Atento a isso e diante das muitas denúncias no ano de 2002, o então ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Francisco Fausto, ele proibiu ao site do tribunal de disponibilizar consulta por nome ao público e encaminhou à época ofício a todos os tribunais do trabalho do Brasil para que fizessem a mesma coisa e eliminassem a possibilidade de consulta a processos trabalhistas pelo nome das partes e passasse a ser somente pelo número do processo. E assim foi feito por todos os tribunais. Não é possível obter em nenhum site de tribunal trabalhista do Brasil informação da existência de processos pelo nome de uma pessoa. Ou você tem um número do processo ou nada de consulta online. Depois que foi criado o processo eletrônico, o número de consultas feitas pela internet cresceu bastante e junto com elas aumentaram os riscos de uso indevido dos dados que aparecem na pesquisa. Para cumprirem o que manda o artigo 189 do CPC, que impõe que os atos processuais sejam públicos e ao mesmo tempo garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, além daquilo que manda o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que é uma lei maior, que declara que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Os tribunais mantiveram a consulta somente por número e se consegue ver de forma pública apenas o andamento do processo e os atos praticados pelo juiz, como decisões e sentenças, e não permite acesso a dados e nada que as partes tenham colocado no processo. Se o processo correr em segredo de justiça ou ter qualquer impedimento legal para o seu acesso, como interesse público ou social, não se vê nada dele. Ao pesquisar por nome o CPF, que não sejam de quem está fazendo a consulta, a meu ver a intenção é clara. É aquela pessoa que é o alvo da pesquisa e não o andamento do processo dentro do Poder Judiciário. Ou seja, quem faz isso e não é o próprio ou a própria, está querendo apenas saber da vida alheia, fofocar ou o que é pior, usar esses dados para fins ilícitos, como golpes, fake news e essas famigeradas listas negras. É o tal negócio. Se você não é Francisco, qual é o seu interesse em pesquisar se ele tem processos ou não no judiciário? Durante mais de 20 anos, desde 2002, tudo caminhou bem. A Justiça Trabalhista parou de receber denúncias de listas negras de empregados e tudo estava tranquilo, até recentemente. Sites de pesquisas jurídicas de natureza privada estão surgindo a todo momento e com eles estamos vendo o retorno dessas listas negras de empregados e de outras tão graves quanto ela, que falaremos um pouco mais adiante. Estamos nós diante de um dos maiores motores de buscas da atualidade na internet, que é o Google. Vamos inicialmente tentar ver se o Google retorna algum tipo de pesquisa por CPF. Vou digitar aqui o número do meu CPF. Eu vou ver o que é que ele traz de informação. Note que o Google não traz grandes resultados, ou praticamente nenhum, vinculado a CPF. O motor de busca do Google
não faz esse tipo de pesquisa, ou seja, apenas digitando o número de CPF no Google não vai aparecer nenhuma informação relevante a respeito da pessoa, do titular daquele CPF. Vamos ver agora o que acontece com uma pesquisa por nome. Já por nome, o resultado é bem diferente, né? Ao colocar meu nome seguido da palavra processos, de imediato o Google me retornou aqui vários sites com diversas informações a respeito de processos envolvendo o meu nome. Por uma política do YouTube, eu não posso fazer a divulgação do nome desses sites, mas seguindo meus passos nesse motor de busca, facilmente você vai detectar isso aí. Vamos clicar no primeiro deles, que como aparece no topo das pesquisas, ele é o mais relevante. Ele está me dizendo que existem 7 processos que mencionam o meu nome. Naturalmente que vários deles não serão meus, e sim de pessoas que têm o mesmo nome que o meu. Mas vamos ver o que acontece. Ele mostra qual é o tribunal, a natureza do processo, tá? A natureza do processo, e lhe permite até acessar a tramitação dele, caso você seja assinante, e mostra mais os advogados que estão vinculados ao processo, que são links que, se você clicar, lhe conduzirá à vida daquele profissional. Que não é o nosso interesse aqui, nem o caso. Bom, aqui vocês estão vendo que esse tipo de site, ele mostra a consulta. Ele não filtra por lista, ele não me diz coisa nenhuma de lista de pessoas. O uso desses dados que aparecem aqui é responsabilidade de quem faz a consulta. Então essas pessoas e empresas que vão pegar esses dados e vão montar as listas tão famosas que estão retornando agora, conforme várias denúncias já chegaram aqui na Justiça Trabalhista de Eunápolis e foram encaminhadas para o Ministério Público apurar, né? Esses dados podem ter qualquer destinação, tanto por uma empresa quanto por qualquer outra pessoa, seja para dar um golpe, seja para montar uma fake news, seja para montar uma lista negra. Ressalto que não é o site que faz isso, mas ao viabilizar a consulta por nomes, quem consulta é quem vai dar a destinação que quer a informação que ele está lendo. Golpistas. O Brasil, infelizmente, é o paraíso dos que querem aplicar algum tipo de golpe. Ainda não foram divulgados dados relativos ao ano de 2023 sobre golpes no Brasil, mas temos uma forte ideia de como serão examinando os dados de 2022. Vejam só, no ano de 2022, os brasileiros sofreram uma média de 208 golpes por hora. Diante de uma realidade dessas, eu pergunto, para que facilitar com a exposição de dados que podem serem usados em golpe? Como esses dados judiciais podem ser utilizados em golpes? Bom, golpistas usam esses dados para construírem falsos e-mails, dando notícia à pessoa de que existe um crédito, dinheiro para ela receber naquele processo. Mas a finalidade é que a pessoa clique no anexo ou no link que vem no e-mail. Ao fazer isso, a pessoa dará acesso ao golpista aos dados contidos no celular. E aí entra fotos, vídeos e aplicativos bancários. Esses e-mails foram tão graves que levou os tribunais a alertarem seus sites que não enviam e-mail para ninguém dando notícia de que ela tem dinheiro para receber. Lista negra do trabalho, já comentamos a respeito. Consultando o CPF ou nome do candidato, aparecendo qualquer reclamação trabalhista, supostamente as vagas estão sendo negadas. Todo mundo sabe que as instituições financeiras fazem análise de risco dos clientes que as procuram para pedirem empréstimos ou financiamento de algum bem. Constando que a pessoa tem várias ações no PROCON ou no Juizado de Defesa do Consumidor, supostamente tem havido notícias de que as operações estejam sendo negadas
ou as taxas majoradas em comparação com outras pessoas com o mesmo tipo de empréstimo ou financiamento, mesmo estando com seu CPF liberado, sem dívidas, né? Porque é um risco para a instituição que a pessoa procure questionar na justiça o contrato que assinou, depois, óbvio, de ter recebido o empréstimo ou o financiamento. Criminal é lacração, dispensa comentários. Apareceu um de qualquer natureza, do criminal leve ao grave, é improvável que a empresa prossiga na análise do currículo. Fake news. O Brasil sofre com os problemas gerados pelas fake news, que são notícias falsas divulgadas em redes sociais com o fim de prejudicar alguém e disseminar a desinformação. Imagine a festa que um desafeto seu faria alardeando que você tem ações na justiça, não importando se você é o autor ou o réu, criando uma fake news e disseminando em grupos de WhatsApp e outras redes sociais, inclusive dando a quantidade dessas ações. Isso vale para as autoridades em geral, políticos, juízes, promotores, procuradores, membros do alto escalão do governo. Só se precisa do nome para se fazer a consulta. Da forma que está, naturalmente eu considero prejudicial, mas decisão quanto à legalidade do que fazem esses sites ficará a cargo da justiça. É ela quem vai dizer se tal prática é legal ou não, se pode ou não continuar. Os que se sentem prejudicados com essa exposição pública de sua vida judicial, que nada tem a ver, como eu já disse antes, com fiscalização do judiciário, devem procurar o PROCON, Defesa do Consumidor, promotorias, enfim, os órgãos que podem tomar alguma providência para evitar o acesso sem controle a esses dados. Divulguem esse vídeo e vamos fazer com que ele chegue ao maior número possível de pessoas para que algo seja feito e um posicionamento definitivo seja dado.